Esqueça tudo o que você pensa sobre personagens quebrados na ficção. O Rei Gelado não é só um maluco engraçadinho que sequestra princesas. Ele é a própria personificação de uma alma destroçada, corroída até o osso. E se por um acaso você se identifica com ele, ou conhece alguém parecido, bom, isso é muito preocupante. O cara que a gente vê hoje, essa figura bizarra e meio patética, já foi Simon Petrikov, um gênio da arqueologia. Um sujeito apaixonado, com um coração puro e um intelecto afiado como uma lâmina. Ele amava a Betty, a mulher da vida dele, e vivia desvendando mistérios antigos. Mas aí, a desgraça bateu na porta com uma coroa amaldiçoada. Uma coroa que, ironicamente, deveria proteger, mas acabou virando a prisão eterna do Simon. A coroa não o transformou instantaneamente. Foi um processo lento, agoniante. Uma tortura de séculos. Pensa só, você vê a sua própria mente desmoronar, sua identidade escorrendo pelos dedos e não poder fazer nada. Uma tragédia silenciosa que te faz questionar. Como alguém aguenta isso por milênios? E a gente nem falou da Guerra dos Cogumelos, do apocalipse nuclear, e de como em meio a todo esse caos e a própria loucura crescente, Simon ainda encontrou forças para proteger uma menininha que mal conhecia. A Marceline. Ele sacrificou o pouco de sanidade que restava por ela, sabendo que a coroa o consumiria de vez. Então, quando você vira o Rei Gelado fazendo suas palhaçadas, lembre-se, por trás daquele azul, esconde-se um amor perdido, um sacrifício absurdo e uma dor que persiste por milênios. A obsessão dele por princesas é só o grito desesperado de um coração que busca a sua Betty de volta. A história dela é tão trágica quanto um amor que desafiou o tempo e a própria realidade, mas que no fim foi consumido pelo sacrifício. A vida de Simon Petrikov, ou o que sobrou dela, é a prova de que o amor pode ser a força mais nobre e, ao mesmo tempo, a mais cruel. Uma jornada que não termina com um felizes para sempre, mas com uma busca interminável. Para entender a verdadeira profundidade desse abismo gelado, a gente precisa voltar umas boas centenas de anos, muito antes do gelo e da loucura virarem rotina. Simon Petrikov era um professor de arqueologia, um sujeito que dedicava a vida a desvendar segredos de civilizações perdidas, obcecado por artefatos mágicos, numa era onde a maioria das pessoas só acreditava no que via. Imagine a paixão, a concentração inabalável desse cara. Ele era, sem exagero, o estereótipo do ser humano ideal. Inteligente, focado, curioso e, o mais importante, com um coração que não cabia no peito. E é nesse cenário de promessa e intelecto que floresce a história de amor dele com a Betty Groff. Ela era fã da pesquisa dele. A intuição dela o impressionou de tal forma que a conexão entre os dois era palpável. Betty chegou a cancelar uma viagem importante só para acompanhar Simon, e o relacionamento deles se entrelaçou com o misticismo que ele tanto amava, a ponto de Betty mergulhar de cabeça nos estudos sobre as propriedades mágicas de artefatos como o Enchiridion. Era amor puro, daquele tipo que a gente só vê em filmes, sabe? Anos depois, Simon encontra uma coroa peculiar, comprada de um estivador no norte da Escandinávia. Sem ter a menor ideia do poder terrível que ela carregava, ele, num momento de descontração, coloca a joia na cabeça. E num piscar de olhos, o destino dele é selado, amarrado a uma maldição ancestral. Essa coroa, meu amigo, não era uma joia qualquer. Ela foi criada por um tal de Urgence Evergreen para parar o cometa catalisador. O pulo do gato é que ela tinha a capacidade de conceder o desejo mais profundo de quem a usava. O problema? O aprendiz do Urgence, um tal de Gunther, era só uma criança. E o desejo mais profundo de uma criança é bem infantil. Ele queria ser como o mestre dele, um feiticeiro de gelo poderoso. E foi esse desejo puro, mas totalmente ingênuo, que ficou preso na coroa quando o cometa atingiu a Terra. Então, quando Simon colocou aquilo na cabeça, ele não virou só o próximo rei do gelo. Ele se tornou uma versão distorcida do desejo do Gunther, imbuído dos poderes de gelo e neve, e o pior de tudo, de uma imortalidade que seria o seu tormento eterno. Uma piada de mau gosto do destino, não acha? A descida dele à loucura foi um declínio lento, agoniante, uma erosão milenar do corpo e da mente. A coroa não o engoliu de uma vez, e é isso que o torna tão mais quebrado do que qualquer outro personagem. Ele foi consumido por séculos, diferente de tudo que já vimos. A gente consegue ver essa luta desesperada dele para se agarrar à própria identidade, à própria consciência, nas fitas que ele gravava. Aqueles vídeos caseiros que pareciam só uns delírios, na verdade, revelam a perda gradual do corpo e da mente dele. Imagina o horror indizível de assistir a sua própria mente se deteriorar, de saber quem você está se tornando, de reconhecer que sua mente já não tem mais a clareza para se salvar. É um sufocamento lento da alma, uma tragédia prolongada que poucos, se é que alguém, conseguiriam suportar. Antes que ele sucumbisse de vez à maldição, rolou um evento cataclísmico que mudaria o mundo e o próprio Simon, a Guerra dos Cogumelos. E nesse cenário pós-apocalíptico, de inverno nuclear e criaturas mutantes, Simon, mesmo com o tormento crescendo e a sanidade escapando pelos dedos, encontra uma menininha nos escombros, a Marceline, e ele a protegeu a todo custo.
Foi para salvar ela que ele usou a coroa repetidamente, acelerando a própria transformação. Esse é um dos pontos mais tocantes da história. O homem bom, o professor Simon, sacrificou a própria sanidade, os próprios desejos, pela vida de uma criança que mal conhecia. A coroa, na sua sutileza, sussurrava promessas de proteção e capacidade de protegê-lo também. E ele abraçou isso pelo bem da Marceline, mesmo que isso significasse a autodestruição dele. Os raros momentos de lucidez de Simon eram preenchidos com pensamentos sobre a Marceline. Ele escrevia cartas de desculpa para ela em recortes de jornais e recibos, garantindo que ela soubesse que alguém a amava, mesmo quando ele estava desaparecendo. A dor da Marceline ao vê-lo escorregar, a luta do Simon para não machucá-la fisicamente enquanto a corrupção avançava, é um testemunho da profundidade do amor e do sacrifício dele. A única coisa que ele queria era cuidar dela, mas fisicamente não conseguia, e ele percebeu que deixá-la era melhor do que machucá-la. Ele até se certificou de que ela seria cuidada pelo pai biológico dela, o Hanson Abadir. Um final que, de certa forma, é um novo começo. Mas com um adeus doloroso. Centenas de anos depois, Simon está completamente perdido para a coroa. Ele se dissociou totalmente do seu eu passado, nem reconhece mais o próprio nome. É o Rei Gelado que a gente conhece no começo da animação. Uma figura grotesca, aparentemente cômica, um ser brincalhão e travesso que, na superfície, parece inofensivo na sua loucura. Mas por trás dessa fachada, esconde-se uma tragédia ainda maior. Um grito silencioso de desespero e perda. A obsessão bizarra e aparentemente sem sentido dele por sequestrar princesas, que no início da série parecia só um traço esquisito de um vilão infantilizado, é, na verdade, uma manifestação distorcida e dolorosa do desejo subconsciente dele de ter a Beth de volta, aquela que ele perdeu naquele momento crítico. Ele não procurava uma princesa qualquer, ele procurava a princesa dele, a Beth. Cada rapto, cada tentativa de forçar o amor, era uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela mulher que amava, a quem ele acreditava ter perdido para sempre por causa da maldição. A loucura da coroa não só tirou a memória e a identidade dele, mas também distorceu o amor mais puro em algo quase patético. Uma dor virada insalubre, como a gente pode chamar. Esse é o preço da degradação milenar. O sublime amor transformado em algo irreconhecível e tragicamente bizarro. E onde estava a Beth durante todos esses séculos? A história de amor e sacrifício dela é igualmente comovente e, de certa forma, paralela à do Simon. Beth não o abandonou. Ela foi forçada a partir depois da primeira manifestação da coroa, deixando Simon sucumbir à maldição. Mas o amor verdadeiro, como a gente sabe, não conhece barreiras. 1000 anos no futuro, numa terra de Ul, agora cheia de magia, Simon recupera temporariamente a sanidade por causa de um ser de anti-magia. Nesse momento de clareza, ele abre um portal para o passado e consegue contatar a Beth. E ela, ao ver Simon à beira da morte, porque o corpo dele estava cedendo depois de 1000 anos, jura salvá-lo, saltando 1000 anos no futuro para conseguir isso. A dedicação dela é inabalável. Ela derrota um ser poderoso para reverter a anti-magia que dava a Simon a sanidade, prolongando a vida dele como rei do gelo só para ter tempo de salvá-lo. Ela estudou magia e ciência, virou assistente de um ser mágico e, eventualmente, absorveu os poderes dele, tornando-se, de certa forma, uma figura tão transtornada quanto o próprio Simon, compartilhando a mesma loucura, embora controlada. Todas as tentativas dela, reprogramar a coroa inserindo uma versão artificial de si mesma nela, viajar no tempo para impedir a guerra dos cogumelos e a maldição inicial do Simon, foram impulsionadas por um único e avassalador propósito: trazer Simon Petrikov de volta. É um amor que se transforma numa dor virada insalubre, uma obsessão em trazer Simon de volta, tornando-a cega à sua própria identidade. A Beth simplesmente não conseguia aceitar o Rei do Gelo pelo que ele era, uma entidade à parte do seu amado Simon. É de doer, né? A história de Simon e Beth e a própria existência do Rei Gelado levanta questões profundas sobre identidade e a natureza do sacrifício. O Rei Gelado, embora seja a manifestação da loucura de Simon, desenvolve a sua própria identidade, os seus próprios laços, como o profundo amor e cuidado que ele tem pelo Gunther, o pinguim dele. Ele chora pelo Gunther, se preocupa com o Gunther, ama-o imensamente. Algo que o tal de Urgence Evergreen nunca fez. Ele não é o Simon, e ele mesmo afirma isso. Será que o Rei Gelado, apesar dos seus atos questionáveis, não merece também o respeito e a aceitação? A série sugere que sim, que ele é digno de amizade e companhia, tendo mudado e chorado por ajuda. A existência dele como uma entidade separada do homem que ele foi, mas ainda assim carregando as cicatrizes desse passado,
É uma análise filosófica profunda sobre a identidade pós-trauma. A complexidade da psique de Simon, a constante batalha interna, a perda gradual de si mesmo, que, por mais corrompido que seja, ainda carrega vestígios do homem que foi, e que, na sua loucura, encontra uma nova forma de amar e ser. A degradação dele é um estudo de caso sobre o que a perda e o sofrimento prolongado podem fazer a uma mente, transformando-a e, paradoxalmente, criando algo novo e ainda assim inerentemente conectado ao que se perdeu. Simon foi uma das almas mais puras da série, sacrificando-se primeiro pela sua amada e depois por uma criança que encontrou na desolação. A história dele é um espelho de como o amor pode ser o catalisador, tanto para a nobreza quanto para a tragédia mais profunda. Um paradoxo doloroso. E assim, chegamos ao epílogo, um desfecho que, em vez de um final feliz, é um último e devastador ato de sacrifício e perda. Um final cruel. Na batalha final contra Golbi, a entidade multiversal de puro caos, Beth, Simon e Finn são engolidos. Dentro de Golbi, devido à forma como a digestão da criatura funciona, eles são lentamente decompostos até as suas formas mais básicas. É aqui que ocorre o milagre e a tragédia final. Beth perde a magia e a loucura dela, e o Rei do Gelo reverte para Simon. A coroa perde o poder, e Simon está finalmente livre da maldição que o atormentou por 1 milênio, mas a liberdade tem um custo devastador. Beth percebe que a coroa, revertida, pode conceder outro desejo, e que Golbi é poderoso demais para ser banido diretamente. O desejo mais profundo dela é manter Simon seguro. Assim, Beth, num último e supremo ato de amor, sacrifica a forma humana e se funde com Golbi, banindo-o e salvando Simon, mas perdendo-se para ele para sempre. Simon está livre, mas sozinho, sem a sua amada, num desfecho que é mais agridoce do que alegre. A volta dele não é uma celebração, mas uma nova forma de tormento. Ele passa anos tentando contatar Beth, preso num ciclo de depressão e busca. A história de Simon é um ciclo interminável de amor, perda e sacrifício. O amor deles foi sacrifício em sua essência. Beth se sacrificou por ele. E agora, Simon é assombrado pela necessidade de trazê-la de volta. Ele até tentou um ritual para invocar Golbi novamente, falhando e sendo transportado para uma dimensão alternativa, mas mostrando a profundidade do desespero dele. Quando finalmente se reencontram, através de um portal aberto pela própria Beth, ambos estão em formas muito diferentes. Beth mostra a ele os sacrifícios dela, e Simon percebe que todas as tentativas dela seriam em vão se ele voltasse a usar a coroa. Ele encontra uma espécie de encerramento, sabendo que a vida livre da maldição é tudo o que Beth sempre quis para ele. 1000 anos depois, eles ainda se amam, mas a loucura compartilhada finalmente terminou, embora de uma forma agridoce e dolorosa. É um amor complicado, paciente, resiliente, mas também, tragicamente, insensato e sem sentido. Simon está de volta, mas falta-lhe uma parte de si, fadado a procurar Beth no universo, numa busca sem fim para trazê-la de volta. A história do Rei do Gelo é, em última análise, uma ode à persistência do amor diante da aniquilação da identidade, e o trágico preço dessa persistência. A jornada de Simon Petrikov é um espelho para nossa própria compreensão do sacrifício, da identidade e da resiliência do espírito humano perante a adversidade. Dei a minha visão, mas quero saber de você. Qual camada dessa história mais te marcou? Deixe a sua opinião nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo, ele foi feito com muito carinho, deixe seu like e comente para incentivar mais vídeos como esse. Até a próxima e valeu!